Salve galera, suavidade. Pois é, esse final de semana tem eleição, uma eleição muito importante, inclusive. Não que as outras não sejam, mas a gente está sentindo que essa tem alguma coisa de diferente. E nesse vídeo eu resolvi pontuar para vocês em quem eu vou votar e por quê. Então, bora trocar uma ideia. Antes de começar o assunto do vídeo, como é de costume, eu gostaria de me apresentar. Caso você não me conheça, meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e aqui no canal Dani Ideias, nesse projeto, a gente conversa sobre História, Educação, Sociedade e Política. Então, se você se interessa por esses assuntos, acha que vale a pena aprender um pouco mais, conhecer a respeito disso, debater, por favor, se inscreva no canal, já deixa o like nesse vídeo aqui para não esquecer lá no final. E se você quiser me ajudar financeiramente, você pode contribuir com a nossa campanha no Apoia-se. Valeu! Bom, galera, quando a gente está falando de votação, a gente está falando de uma função muito importante que a gente exerce na nossa sociedade, certo? E para que a gente possa tomar as nossas posições com clareza e de maneira responsável, é preciso pelo menos duas coisas. Saber qual sociedade você quer construir, certo? O que você espera da nossa sociedade, para onde você quer que a nossa sociedade caminhe, ok? E a pessoa que você está votando e o cargo em que você está votando. Saber o que esse cargo vai fazer, qual que é a responsabilidade que essa pessoa vai ter uma vez que ela for eleita. Afinal de contas, você está votando nela para quê? Como você espera que ela atue? Como você espera que essa pessoa trabalhe caso ela seja eleita? Se você não tiver clareza a respeito dessas duas coisas, então a sociedade que você quer construir e a função do cargo que você está votando, a probabilidade de você votar sem ter noção alguma do que você está fazendo é muito grande. Então, independentemente dos nomes que eu vou colocar aqui nessa lista, eu gostaria de verdade que você aí que está assistindo pesquisasse a respeito da função das pessoas que nós estamos elegendo. Qual que é a função dos deputados federais? Qual que é a função dos deputados estaduais? Qual que é a função dos senadores? Qual é a função dos governadores e de quem vai ocupar a presidência? É fundamental entender isso para que você possa pensar o seu voto com clareza. Bom, então vamos lá. Para o cargo de deputado federal, eu vou votar na Carol D'Artora, ok? A Carol D'Artora, ela é atualmente vereadora em Curitiba, é uma mulher negra, LGBTQIA+, ela é professora de História e ela tem sido uma liderança da oposição na Câmara dos Vereadores lá em Curitiba. Ela tem pautado questões que, no meu entendimento, são fundamentais, como a visibilidade negra, a educação pública, a defesa de uma educação pública de qualidade, contrária a uma precarização das escolas, que é o que vem acontecendo principalmente aqui no Paraná. Então eu entendo que ela vai ser uma liderança muito importante de estar ali na Câmara dos Deputados, brigando contra retrocessos que nós estamos vendo, principalmente na área do trabalho, na área da educação, e não só isso, brigando para que avanços sejam feitos em questões importantíssimas, como as questões de LGBTQIA+, como as questões de visibilidade negra, como as questões das populações marginalizadas, as questões periféricas. É fundamental que a gente coloque pessoas no Congresso que tenham essa defesa da pauta social. Sem contar, ela é uma mulher negra, o que é algo que precisa, na verdade, ter muito mais representatividade na Câmara. Então, por isso que para deputado federal, meu voto vai para Carol D'Artora. Seguindo mais ou menos a mesma linha de raciocínio, mas pensando a respeito dos deputados estaduais, ou seja, a galera que vai discutir as questões específicas do Paraná, eu vou votar em deputado estadual para Giovana Silveira. Ela é uma mulher que se considera parda, ela é LGBTQIA+, ela está presente em vários movimentos sociais, desde o movimento estudantil até os movimentos de gênero, também movimento antirracista. E, cara, se você dá uma olhada no que é a Assembleia Legislativa do Paraná, você vê aquele padrão de homem branco velho. A gente tem que colocar mulheres e mulheres que estejam alinhadas principalmente à causa das marginalidades também. Ela pauta a descriminalização das drogas, ela com certeza está junto com a gente na luta pela educação do Paraná. Então, para tentar
dar essa cara nova, para dar uma representatividade realmente da população para a Assembleia Legislativa do Paraná, eu vou votar na Giovana Silveira para deputada estadual. O voto para deputada estadual eu acho que foi um dos mais difíceis para eu conseguir decidir, tá? Então, além da Giovana, eu cogitei também o Goura, eu já votei no Goura ano passado. Eu pensei também no professor Lemos, que é um cara que está sempre ali combativo junto com a PP Sindicato, lutando para que a educação pública paranaense seja de qualidade. Eu também considero interessante o voto na professora Ana Lúcia. Além disso, também tem o Arilson Chiorato, que são opções que convergem com as minhas pautas, estão lutando por aquilo que eu também acredito, mas pelo fato de querer colocar uma mulher LGBTQIA+, uma mulher jovem que esteja vinculada aos movimentos sociais, eu achei o voto na Giovana Silveira mais interessante. Mas fica aí essas outras indicações, caso você queira também conhecer o trabalho desses outros candidatos. Para o Senado, que é uma situação difícil aqui no Paraná, o meu voto vai para a Rosane Ferreira. Ela está numa candidatura tripla, junto com a professora Marley e a Elza Campos. Novamente, eu estou seguindo a linha de dar meu voto principalmente para mulheres que estejam alinhadas, obviamente, com as causas sociais que eu acredito. Então, envolve professoras, envolve pautas que vão defender as periferias, a população marginalizada, com esse cunho social. Se fosse uma mulher defendendo as elites, obviamente que eu não iria votar, beleza? O Senado aqui no Paraná, galera, tem uma certa parte dos eleitores com quem eu tenho conversado que tem um posicionamento semelhante ao meu, tem um posicionamento de esquerda e tem optado por votar no Álvaro Dias para não dar o voto pro Moro. No meu entendimento, isso não faz o menor sentido por aquela questão que eu levantei no começo do vídeo. Se você pensar a função que essa pessoa vai exercer, Moro e Álvaro Dias, embora o simbólico possa ser diferente, eles vão pautar as mesmas coisas. Eles vão votar da mesma maneira. Eles representam os mesmos interesses. Então, votar em um para tirar o outro não faz sentido nenhum se você discorda da causa que eles defendem. Então, nesse sentido, eu acho que é muito mais interessante você votar em ideias que você acredita. Ah, pode haver discordância, pode haver ali alguma coisa que não está totalmente de acordo com os meus ideais? Pode. Mas os interesses são convergentes, caminham para o mesmo lugar, não são totalmente divergentes daquilo que eu acredito, beleza? Então, no Senado, eu vou votar na Rosane Ferreira. Para governo do Paraná, o meu voto vai ser no Requião. E aqui, galera, quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu reclamo do atual governo paranaense, principalmente da maneira como ele lida com a educação pública. É um descaso imenso, não conversa com professores, precariza cada vez mais a situação. E o primeiro ponto que justifica o meu voto no Requião é que o Requião é o candidato mais apto a combater o Ratinho Júnior, certo? A pelo menos ir para o segundo turno, sabe? Se a gente conseguir levar ele para o segundo turno, já vai ser uma vitória gigantesca, porque infelizmente aqui no Paraná o Ratinho foi eleito no primeiro turno e tem chances de ser reeleito de novo no primeiro turno, o que é um ataque imenso para a educação. Mas só para explicar um pouquinho melhor o meu voto, eu vou elencar algumas coisas aqui que o Requião fez quando ele era governador e como isso impactou a educação. Primeiro de tudo, o governo Requião estava disposto a conversar com os professores, estava aberto para o diálogo. Era possível debater, era possível questionar, era possível exigir e havia um retorno por parte do governo. Primeiro ponto é esse, ele conversava com os profissionais da educação. Segundo, o governo Requião fez um reajuste de 118% no salário dos professores, dando um ganho real ali, aumentando realmente o poder de compra dos professores em mais de 20%. Então, a categoria de fato melhorou. Trouxe uma melhora de vida para aqueles que se dedicam à educação pública paranaense. O Requião também sancionou os planos de carreira para os professores, permitindo que você, enquanto professor do Estado, pudesse aprimorar os seus conhecimentos, as suas habilidades enquanto professor, melhorando não só o seu salário depois dos cursos de progressão, mas também fazendo com que os profissionais da educação ficassem cada vez melhores. Isso, obviamente, reflete em uma condição melhor
para os estudantes e para a sociedade como um todo. Outro ponto fundamental, no governo Requião, teve vários concursos públicos para professor e servidores, permitindo que a gente não ficasse nesse desespero que a gente vive hoje de ser professor temporário, sem saber se no ano que vem vai ter aula, as turmas sem saberem se vai ter professor, se vai ter agente dentro das escolas para tratar da manutenção do cotidiano escolar. Então houve de fato o investimento na qualidade da educação pública paranaense. Isso significa que o governo Requião foi a melhor coisa do mundo? Não, não significa. Não significa que foi perfeito. Porém, houve um esforço de melhoria. Houve um esforço de colocar os profissionais da educação, os interesses da educação pública paranaense na pauta. Não foi esse total descaso, não foi essa total precarização que a gente vive hoje no Paraná. Por esse e outros motivos, para governador, eu vou votar no Requião. E por fim, galera, o voto para a presidência da República. Esse voto aqui é aquele voto complicado, aquele voto emblemático, mas vamos lá. Se a gente estivesse vivenciando um momento de normalidade da democracia burguesa, eu votaria na Sofia Manzano. Por quê? Porque ela é uma candidata que pauta questões que, no meu entendimento, são estruturais. Ela pauta questões que são necessárias para que a gente tenha uma mudança radical na sociedade e realmente consiga combater a desigualdade que existe nessa realidade. Se a gente vivesse uma realidade tranquila, onde não tem uma ameaça fascista no poder, eu votaria na Sofia Manzano nesse primeiro turno. Porém, como o cenário não é esse, porém como a gente tem uma ameaça de um governo autoritário, um governo racista, um governo genocida, um governo que não está nem aí para a vida das pessoas, o meu voto no primeiro turno vai no Lula. Sim, no Lula. O Lula está longe de ser o meu candidato ideal, ele adota uma postura de conciliação com as classes dominantes, o governo dele é mais para os ricos do que para os pobres, sim, mas, primeiro de tudo, ele não é um autoritário. Ok? Muito pelo contrário, se tem um cara que conversa com todo mundo, é ele. Ele não aparelha os órgãos de fiscalização e investigação do governo. Ele não tem essa postura de entender que os seus adversários precisam ser eliminados, precisam ser fuzilados. Ele não faz esse ode à violência, não é essa pessoa que bate palma para a violência e deseja que as pessoas saiam matando umas às outras. Para começar, é isso. Segundo, durante o governo Lula, a gente teve vários investimentos também em educação, por exemplo, como a criação do Fundeb, ou então o surgimento de diversas universidades públicas, programas como o FIES, programas como Ciências Sem Fronteiras, programa como a utilização da nota do Enem para entrar em universidades por meio do SISU. O governo dele também criou o piso salarial nacional para os professores da educação e durante o governo Dilma houve um aumento de mais de 70% nesse salário, então também houve um investimento sim em educação. Fora, claro, pessoal, todos os programas que ele fez de... A gente fala de distribuição de renda, mas não é exatamente isso, né? Porque os ricos não foram taxados. Mas ali, programas que permitiram uma maior ascensão das pessoas mais pobres, das classes trabalhadoras. Então, é claro, também está longe de ser um governo perfeito. É um governo que faz aliança, sim, com as grandes classes. Não é à toa que os bancos lucraram tanto no governo dele. Porém, não é um autoritário, tem medidas populares e permitiu a ascensão real de muitas pessoas que, se não fossem pelos programas desenvolvidos pelos governos petistas, hoje teriam condições de vida muito piores. Então, galera, meu voto numa condição normal seria para Sofia Manzano, que eu acho que pauta questões estruturais e radicais, mas dentro do cenário, para tentar amenizar essa violência política que está acontecendo com cada vez mais frequência, o meu voto vai no Lula no primeiro turno, torcendo para que ele vença, inclusive, nesse primeiro turno, para que essa violência política dos bolsonaristas fascistas ela acabe quanto antes. A gente precisa tirar esse autoritário do poder para poder novamente voltar a discutir as questões dentro dessa realidade da democracia burguesa que não é o ideal para ninguém, ela é realmente opressora, continua sendo violenta, mas não é o fascismo. Então, é por isso que eu vou de Lula no primeiro turno. Fechou? Antes de terminar o vídeo, galera, é importante lembrar que o voto não causa mudanças estruturais na nossa sociedade.
Ele é importante, é uma participação fundamental, a gente tem que fazer isso com consciência, com estudo, sabendo o que é que a gente está colocando ali, em quem que a gente está votando, para qual função. Porém, isso não significa que esse momento do voto ele vai mudar radicalmente a nossa sociedade. Se a gente quer que mudanças estruturais aconteçam, a gente precisa se organizar, entender a realidade como um problema e buscar trazer soluções para esse problema de maneira organizada, pressionando os poderes e dando a nossa participação na medida do que a gente consegue, obviamente, mas sempre ali de maneira clara, com objetivos e principalmente de forma organizada. É isso aí, galera. Esses são os meus posicionamentos a respeito do voto nesse ano de 2022. Eu espero que isso possa gerar boas reflexões. Se você concorda, se você não concorda, se você tem outras ideias, fica à vontade, coloca aí no comentário. Vamos trocar ideia a respeito disso. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like aqui para me ajudar. E se você quiser me apoiar, tem a campanha dos apoiadores lá, beleza? Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!